Em outras palavras, ele voltará. Ele veio a primeira vez como Salvador e voltará como juiz para julgar todas as coisas e levar para si aqueles que são seus. Quem crê nisso? Levanta a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. E quem vai ficar muito feliz na volta de Jesus? Levanta a mão. Então vocês não são crentes. Nós não vamos ficar felizes, nós vamos subir felizes. Os que vão ficar não somos nós. Então, quando perguntaram se você vai ficar feliz na volta de Jesus, não, eu vou subir feliz, mas ficar não. Entenderam ou não? Minha gente, quando me deram esse tema, eu fiquei a pensar o que vocês queriam saber. O que realmente poderia ser o estudo nesse tempo que a gente está vivendo, uma palavra, uma preleção, enfim, sobre um tema tão próprio para esses dias. Eu, pessoalmente, eu não sou daquele pregador, nunca fui, de ficar fazendo aquele sensacionalismo, que Jesus está voltando, nunca fui disso. Eu sei que algumas vezes, várias vezes, eu preguei sobre a volta de Jesus, que ele virá, ele voltará, mas nunca fui esse pregador de ficar todo dia, Jesus está voltando. Eu ouço isso há pelo menos 35 anos que sou pastor e mais tanto de crente. Entretanto, o tempo que a gente está vivendo hoje, a hora que a gente está vivendo, não deixe para a gente a menor dúvida que de fato a sua vida está muito próxima. A gente vai examinar aqui, nesta manhã, três coisas. Responder três perguntas. A primeira é: o que vai acontecer quando Jesus voltar? A segunda pergunta que nós vamos responder, irmão, é: quais os sinais que teremos da sua volta? O que vai acontecer que vai mostrar para a gente que ele está voltando? Você não vai ter nenhuma dúvida ao examiná-los de que todos esses sinais estão se cumprindo hoje. E terceiro, a terceira pergunta é essa: como é que a gente deve esperar a sua volta? Essas três coisas eu vou falar de manhã, porque de noite eu não vou trabalhar com vocês, eu vou pregar sobre esses sinais, tudo sobre a volta de Jesus, assim, que pouca gente faz, né? Mas eu quero fazer com vocês hoje, aprofundar isso. De noite nós vamos falar sobre a sedução da Babilônia. A Babilônia é o sistema mundano que estará dominando a terra no período da volta de Jesus. É um sistema, na Bíblia, a Babilônia é muito mais do que só um lugar. A Babilônia é muito mais do que um país que surgiu e quem reinou grandemente lá foi Nabucodonosor. Não. Ainda que seja um país assim, a Babilônia, você, a partir do capítulo 18 de Apocalipse, você vai ver que a Babilônia é um sistema de governo, onde a grande prostituta é o grande nome, né? A grande protagonista do sistema mundano inimigo que vai anteceder a volta de Jesus, chamado a Grande Babilônia. Portanto, olha só, o que eu quero nesta manhã? Eu quero que você esteja bastante atento para o conteúdo, para aquilo que você vai receber, porque isso é de profunda espiritualidade, isso é de uma profunda necessidade para os nossos dias. O tema se torna muito oportuno hoje, porque, como eu disse, nunca se teve tantas evidências da volta de Jesus como temos em nossos dias. Portanto, eu e você, eu quero terminar hoje de manhã com você quebrantado, sabendo que tipo de crente, que tipo de cristão você precisa ser para esperar a volta de Jesus, para encontrá-lo quando ele voltar nas nuvens. E se houver alguém aqui que ainda não é cristão, que ainda não tem Jesus como Salvador, porque acontece, as nossas igrejas estão cheias de pessoas sem conversão, entendeu? Muitas. Nós temos muita gente batizada em igreja evangélica, muito, que não passaram pela graça de Jesus na conversão. O doutor Billy Graham costumava dizer que não é porque você está dentro de uma garagem que você é um carro. Assim, não é porque você está dentro de uma igreja que você é crente. Jesus certa vez falou assim: estreita é a porta, apertada é o caminho que leva à salvação, e poucos entrarão por ele. Minha gente, isso não mudou. Eu queria que você soubesse que os anos passaram, mas a porta não se alargou, não. A porta que Jesus quer estreita continua estreita. Portanto, esse evangelho largo que a gente tem visto nesses últimos tempos é um
evangelho fajuto, mentiroso e que está promovendo a perdição das pessoas. Porque Jesus falou que o caminho é estreito, ele diz que a porta é estreita, não só a porta, quer dizer, ele não está dizendo apenas que entrar é difícil, quando ele diz que a porta é estreita, mas quando ele diz que o caminho também é estreito, ele está dizendo que não só a entrada, mas o caminhar, o viver cristão também precisa ser de renúncias, porque a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Vocês estão entendendo? Diz amém. Porque é isso que nós queremos hoje aqui. Se houver alguém aqui que não tem uma experiência real, mas pastor, eu fui criado na igreja, sou batizado, não tem problema, irmão, olha só, eu fui há pouco tempo pregar em Lima, capital do Peru, aqui na América do Sul, e quando eu acabei de pregar, eu vi que algumas pessoas vieram no altar aceitando Jesus, e veio um homem todo de terra, todo bonito, bem arrumado. Eu desci para falar com ele, e eu descobri que ele era pastor. E eu disse, então, já que o senhor está aqui na frente, o senhor é pastor, o senhor vem aqui, ajuda a gente aqui a aconselhar essas pessoas. Ele disse, não, eu vim aqui para o senhor orar comigo, porque eu sou pastor, mas hoje é que eu estou aceitando Jesus como Salvador. Vamos dizer, até pastor. Até pastor. Eu sei de uma história, há muito tempo que eu preguei em determinado lugar, uma multidão de gente, uma multidão mesmo, mais de 5.000 pessoas, e eu me lembro que eu estou pregando ao ar livre, no palanque, e eu percebi lá no meio um tumulto, eu pensei que fosse uma briga. Só é tumulto, você afasta, volta, e chega a gente perto para olhar, mas na hora eu continuei pregando, daqui a pouco o tumulto passou e vamos embora. Mas quando acabou tudo, me levaram para jantar num determinado lugar, aí eu perguntei, um rapaz estava assim, rapaz, você está falando, o que aconteceu? Foi alguma briga? Não, foi um homem que caiu endemoniado. E ele contou a história para mim. Ele contou como foi. Ele disse, olha, nós estávamos de repente, aquele homem caiu, puf, e aí nós expulsamos o demônio, repreendemos o demônio, tocamos ele para fora. Mas quando ele voltou, ele bateu na roupa, ele tinha uma Bíblia na mão, ajeitou a roupa, a Bíblia, e perguntou assim, o que aconteceu aqui? E aí o rapaz me contando, o pessoal falou, olha, é que o senhor caiu aqui, processo de demônio, mas nós o libertamos, está tudo bem. Processo de demônios? Impossível. Mas por que impossível? Porque eu sou pastor. E aí diz que alguém com muita calma disse, irmão, olha só, demônios só não pega crente, pastor ele pega. Esse PR não imuniza o Senhor do pastor, de demônio não. O que imuniza o Senhor contra o demônio é o sangue de Jesus. Apenas ele. Portanto, nesta manhã, certifique-se que você já entrou pela porta estreita e que você está caminhando pelo caminho da renúncia, pelo caminho estreito. Não há essa folgueza na vida cristã. Portanto, nós vamos por aí. O tema, o texto que me mandaram com muita alegria, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9 e 10. Olha, eu podia ler uma porção de texto da volta de Jesus, porque é o assunto mais falado. Todos os profetas falaram dele. No Novo Testamento, 370 vezes, pelo menos, aparece assunto da volta de Jesus. Os evangelhos todos falam sobre isso, Jesus falou sobre isso. Os apóstolos falaram, Paulo falou várias vezes, sendo que o último livro da Bíblia fala, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A noiva do Espírito dizem, vem, certamente que cedo vem, amém, ora vem, Senhor Jesus. É o assunto mais falado da Bíblia. 2 de Pedro 3, 9 e 10. Vamos estudar algumas coisas sobre essa volta de Jesus, para você se preparar para ela e ficar atento. Eu não quero que vocês saiam daqui com medo. Eu quero que vocês saiam daqui preparados. Por que eu digo isso? Porque eu tinha uns 15 anos de idade, teve um culto uma vez na prefeitura da cidade onde eu morava, em São Gonçalo, e estavam pregando um pregador da América do Norte que estava aí, um americano. Sabe o que aconteceu quando ele acabou de pregar? Ele pregou sobre a volta de Jesus. Eu não dormi a noite inteira. Ele vai voltar hoje. E eu não estou preparado. Meu Deus, me ajuda. Me socorre. Foi ali que houve a minha conversão. Mas primeiro eu tive medo daquele episódio, porque de fato ele pregou com tanta propriedade que me convenceu que aquelas coisas eram de fato verdades. É isso que eu quero hoje. 2 de Pedro 3, 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas há longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes
dele se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Amém? Minha gente, olha para mim do lado e diz assim: se prepare que Deus quer falar com você. Fala assim: você não está aqui por acaso. Deus se move por propósitos. E há um propósito para você estar aqui. E o pastor Sidaco está aqui para falar para a gente. Prepara o coração. Amém? Eu quero que você prepare duas coisas: o coração e o lombo. Para que Deus fale com propriedade ao seu coração. E também ao seu lombo. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais falado de toda a Bíblia, como eu disse. Os profetas falaram dele. Praticamente todos os profetas mencionaram esse fato. Alguns salmos mencionam esse fato. Se você for ao Novo Testamento, eu disse a vocês que pelo menos 270 vezes essa palavra ou esse assunto é invocado, é mencionado à volta de Jesus. Os apóstolos falaram dele, Paulo falou mais de todos, ainda que Pedro tenha falado o texto que a gente acabou de ler. Os apóstolos falaram, esse assunto é evocado em todo lugar. Agora, como eu disse a você, a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo um tempo que realmente precisa se falar disso, porque nunca em nenhuma outra época nós poderíamos dizer que os sinais da volta de Jesus estariam tão claros como agora. Estariam tão evidentes como agora. Há um clamor por todo lado, há uma desesperança no mundo. Agora mesmo, quando a gente pensava que era só o Brasil que estava indo no mundo, você olha, tem terroristas atacando praticamente a Europa inteira. É a França, é a Alemanha, é a Inglaterra, é o mundo começando a ficar desesperado. A situação no mundo está cada vez mais caótica. A situação é terrível e vai se espalhar por todo lado, porque o Senhor disse que nos sinais da sua vida seria justamente esse. Há uma tremenda dificuldade na humanidade inteira, uma grande luta. Isso tudo deve nos espantar. A gente se entristece em ver terroristas matando pessoas, incluindo crianças. A gente se entristece em ver a desgraça que paira sobre o nosso Brasil, as catástrofes e tudo mais que a gente vai ver. Entretanto, ainda que entristece, não deve surpreender, porque o Senhor Jesus disse que isso ia acontecer. Ele aconteceu nos últimos tempos, as coisas vão acontecer. Pegue o jornal de hoje. Pegue o jornal de hoje, o Globo, ou qualquer um deles. Pegue o capítulo 9, 10 do livro de Daniel. Pegue o capítulo 24 do livro de Mateus e Apocalipse. Pegue esses três livros da Bíblia, Daniel, Apocalipse e Mateus, e compare com o jornal de hoje. E você não vai ter nenhuma dificuldade comparando-os e se aperceber do fato de que um dia de julgamento se aproxima. Um dia de julgamento está às portas desse planeta. A primeira pergunta que eu me proponho a responder hoje pela manhã é essa: o que vai acontecer quando Cristo voltar? Eu não sei se o pessoal que estava ali no Data Show tem condições, eu era para ter feito isso quando cheguei, acabei fazendo, para selecionar os textos, porque são tantos que possivelmente eu não vá ler todos. Alguns, se possível for, eu até agradeço o tempo quem puder, vai ficar ali registrado para você lê-lo ali. Mas eu queria levá-los nesse momento ao capítulo 24 de Mateus. Se prenda aí, ainda que a gente vá andar por outros capítulos da Bíblia, por outros livros, mas vamos começar por aí. O que vai acontecer quando Cristo voltar? Bem, a primeira coisa que eu preciso que você saiba vai ser uma coisa repentina. Lá em 24 de Mateus, versos 39, 38 e 39, Mateus 24, 38 e 39, queridos, diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e estavam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não os perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Está um dia como qualquer. Casavam, estavam em casamento, todo mundo vivendo normalmente. De repente veio o dilúvio, aí tinha avisado, avisou, proclamou, mostrou, falou da arca, apresentou a arca, construiu a arca. Mas disse que o povo
povo continuar vivendo normalmente como se Noé fosse um louco. Casal, não se dava em casamento, era só uma figura para mostrar que a vida estava normal. Quando de repente aconteceu. E não vai ser diferente. Olha, não vai haver uma trombeta no dia anterior à volta de Jesus, tocando, paraná, se preparem que amanhã o dia vai amanhecer como outro qualquer. Você vai acordar. Se você tiver de ir para a escola, você vai para a escola, vai tomar seu café, vai levantar, vai para a escola, vai para o seu local de trabalho, vai para a faculdade, vai fazer o que tiver de fazer. Você já está planejando alguma coisa daqui a um mês. Alguns estão planejando casamento, porque vai casar daqui a 3 meses. Os convites já estão ficando prontos. As coisas estão todas acontecendo. A Bíblia diz que será como foram os dias de Noé, repentino e de uma maneira em que não se é previamente comunicado. Não haverá nada. É possível que eu esteja pregando aqui e o Senhor Jesus volte amanhã. Ou pode voltar ainda hoje à tarde, pode voltar daqui a um mês. A Bíblia diz que no dia e na hora ninguém sabe. Porém, será como nos dias de Noé, altamente imprevisível, altamente repentino. É assim que será. Agora, 3 coisas vão acontecer quando ele voltar. A mocinha que está me ajudando, me ajuda lá. Primeira coisa, vai haver um grande cataclisma no planeta. Mateus 24, 29 e 30. Cataclisma é o quê? Tragédias. Vão haver tragédias, buliços no mundo, abalos no mundo sísmico e no mundo cósmico. Olha só os versos 29 e 30 de Mateus 24. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu será abalada. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e por aí vai. Esse verso 29 fala dos abalos cósmicos. Estrelas, ao sol, a lua passarão por modificações tremendas quando ele voltar. O sol não dará sua luz, a lua e as estrelas não aparecerão. Em Mateus capítulo 24, verso 6, fala que naquele período haverão guerras e rumores de guerras. Então, terremotos. No verso 7 de Mateus 24, se a menina puder botar, vocês podem conferir, eu estou mencionando, haverão terremotos naquele período. Portanto, é um tempo de abalo na natureza. As estrelas vão cair, as potências do céu serão abaladas. A segunda coisa que vai acontecer quando Jesus voltar é que a morte vai estar presa. Apocalipse 9, 6. Apocalipse 9, verso 6. Olha que coisa interessante, diga esse texto para a minha meditação, para a sua. 9, 6. E naqueles dias terríveis, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Levanta a mão. Poucos. Presta atenção. Aquele dia vai ser tão terrível, chamado grande e terrível dia do Senhor, que muitas pessoas vão desejar a morte. A palavra diz outro termo, que eles vão pedir os montes que caem sobre eles para que morram, mas não vão conseguir. Vão tentar de algum lugar encontrar um jeito de morrer, vão tomar veneno, mas a morte vai estar presa. Tal o desespero daquele dia, que nem morrer as pessoas vão conseguir. Vai ser um tumulto, um desespero enorme. Você já imaginou que dia será esse? Às vezes, eu gosto de ficar imaginando algumas coisas. Eu fico imaginando, gente, se Jesus resolvesse voltar no dia de carnaval. Meu Deus, que tumulto que é assim. De repente, no carnaval, aquela luz do céu, o pessoal, como é que conseguiram esse efeito especial? Qual foi a história de Santo que conseguiu isso? Está vindo lá do céu, aquele monte de gente de azia, todo mundo sentado no cavalo branco no meio, o que é aquilo? Esse aí já ganhou o prêmio. Essa história de samba ganhou. E aí ele vai descendo. E a Bíblia diz que todo olho verá. Aleluia. Vai ser um momento terrível. Eu fico imaginando quando descobrir que é Jesus voltando, que vão querer morrer, não vão conseguir, vão correr.
quê, não sei o quê, me dá cacau, não sei o quê, as mulheres, me dá minha roupa que eu estou nua, me dá aquela coisa toda. Eu fico imaginando o tumulto que vai ser. Ora, se Jesus falou que quando ele voltar, as grávidas vão ter problema até para se mover, porque vão querer correr também alguns, e não vão poder, não vão conseguir. Os que estiverem em telhado, não adianta tentar descer, que não vai resolver. Então cada um fica onde está, se prepara, porque quando ele chegar, nós vamos subir com ele. Quantos vão ficar felizes? Digo amém. Caiu de novo? Presta atenção, você não vai ficar feliz, você vai subir feliz, irmão. Quando eu falar quando vão ficar felizes, você está em silêncio absoluto, porque vocês vão subir felizes. A morte vai estar presa, vai ser um tumulto enorme, as pessoas desejando morrer, as pessoas lamentando a vida que tiveram, as pessoas lamentando o mundo que viveram, a maneira que zombaram, da mesma forma como foi no dia de Noé, que a Bíblia Sagrada diz que depois que Noé entrou na arca e que começou a chover, uma multidão chegou querendo na porta para que Noé abrisse, mas nem que Noé quisesse, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus fechou a porta por fora. Então nem que Noé quisesse abrir a porta para o povo, nem que Noé quisesse ser bonzinho com aqueles incrédulos que zombavam o tempo todo, ele não conseguiria, porque Deus havia fechado a porta. Naquele dia ninguém vai poder ser bonzinho. O Salvador, que foi tão bonzinho, que está sendo até hoje, nós estamos vivendo um período que chamamos da dispensação da graça. É o tempo em que você pode ser perdoado pela graça, pode ser restaurado pela graça, pode ser curado, liberto. Mas quando ele voltar, acabou a dispensação da graça. E aí vamos para a dispensação final do reino, dos títulos, e Jesus não voltará mais como Salvador, ele virá como juiz, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que nasceu numa manjedoura voltará num cavalo branco, com o cetro de rei nas mãos, e na sua testa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como um relâmpago, é assim que veremos. Não mais como aquele ingênuo e indefeso bebê da Babilônia, da manjedoura, mas o grande Rei, o grande Senhor, o que reinará para todos sempre entre os seus filhos. E a terceira coisa que vai acontecer é que Jesus aparecerá no céu e separará as ovelhas dos bodes. Mateus 24, 30. Mateus 24, 30 nos dá conta do seguinte texto do livro do irmão de Cristo. Pega aí, Mateus 24, 30. Diz assim a palavra do Senhor para nós, nesta bonita manhã que estamos vivendo aqui. Mateus 24, 30. Então aparecerá, depois disso tudo, o sol da luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E o verso 31, e ele verá os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Olha o que vai acontecer. Vamos recapitular? Primeiro, vai haver um grande cataclisma na natureza, um abalo sísmico da terra, um abalo cósmico. Segundo, a morte vai estar presa, vai haver um desespero, porque nem morrer as pessoas conseguirão. E terceiro, diante de todos, ele então há de julgar as nações. Quando ele descer na terra, e ele vai perguntar para os anjos: está tudo certo? E eles dirão: tudo certo, Senhor. Estão separados as ovelhas dos bodes, à direita os salvos, à esquerda os perdidos. E para aqueles que forem salvos, aquela palavra bendita: vinde benditos de meu Pai, possuído por herança o trono que lhe está reservado desde a fundação do mundo. Mas aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas não ouvi isso? Olha só, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, o inferno não foi preparado para nós. Não foi preparado. O fogo eterno não foi preparado para o ser humano.
Os seres humanos que vão para lá estão indo por livre escolha, porque optam pela perdição, porque uma vez não sendo eleitos pelo Senhor, permitiram-se ir livremente com seus pecados para o inferno. Apartai-os para o fogo eterno preparado para o diabo, seus anjos. O Senhor vai separar os salvos dos perdidos. Algumas dessas ocasiões, algumas dessas situações, Ele vai separar marido de esposa, Ele vai separar filhos de pais, avós de netos. Infelizmente será isso, porque naquele dia não haverão essas coisas. Aquele dia será um dia como nunca antes. A Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor. Então não haverá essa benevolência. Não, não, eu sou neto dele que está de lá, não posso falar com ele não. Não posso ficar lá do outro lado. Meu pai era pastor, caramba. Não dá para eu ficar lá não. Olha, meu irmão era líder da igreja, era um moço formidável, não dá para eu ficar lá. Apartai-vos de mim, não vos conheço. E tem mais, alguns religiosos, capítulo 7 de Mateus, diz que a partir do verso 23, diz que alguns vão chegar, Senhor, Senhor, naquele dia, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu profetizei, em teu nome, em teu nome, em teu nome, e o Senhor dirá, não vos conheço. Triste, não vos conheço. Agora, isso não pode, essas coisas não podem fazer você ficar contado. Das duas, uma. Ou você não vai dar mínimo porque está sendo dito que você não acredita em nada disso, para você essa história da carochinha. Ou se você acredita que essas coisas vão acontecer, existem atitudes que precisam ser tomadas. Existem atitudes. Porque se eu estou pregando aqui, se eu estou pregando aqui a verdade, e você ficar indiferente a essa verdade, das duas, uma. Ou você não quer a verdade, ou eu não estou pregando a verdade. Não há como ficar indiferente diante desses perigos catastróficos que vão anteceder a volta de Jesus. O mundo perdido não crê nisso aqui, sabe por quê? Porque o mundo perdido, as pessoas ainda têm Cristo perdidos, elas não creem na palavra de Deus como palavra de Deus. Então eles creem num Deus bonachão, sabe o que é? Aquele Deus que, não, você pode ser o que for, você quiser viver na homossexualidade, nas drogas, na prostituição, você quiser, você pode ver isso tudo, porque Deus ama. Ele vai dar um tapinha nas tuas costas, vai dar uma piscadinha de olho, está tudo certo, eu dou um jeito nisso. Não existe esse Deus, porque o Deus que é amor, que nos salvou em Cristo, que amou tanto a você, que se deu numa cruz por nós, esse mesmo Deus de amor é também um Deus de justiça. E Ele não vai fazer vista grossa aos nossos pecados em nome do amor. Ele é amor, mas Ele é justiça. E você diz, então como é que vai ser? Você não precisa se perder, porque está proposto por Ele a maneira de você ser salvo. Se Ele dissesse, todo aquele que pecar, todo aquele que não de mim que vai perdido, mas Ele não apontasse um caminho de salvação, então Ele seria um Deus injusto, um Deus arbitrário, um Deus tirano, com seu tacão destruindo as pessoas. Mas Ele disse assim, eu prefiro morrer do que ficar sem vocês, e eu vou numa cruz para garantir a vocês o caminho para consertar isso tudo. Por isso que Romanos capítulo 8 diz, então por causa disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já passaram da morte para a vida. E quando nós estamos vivendo a dispensação da graça, há um caminho aberto para você, irmão, há um caminho aberto para mim, para que quando Ele voltar, nos encontre salvos. Amém, irmão? Esse caminho está aberto, mas é estreito, e a porta também é. Então o que vai acontecer quando Jesus voltar? Primeiro vai haver um grande cataclisma. Segundo, a morte vai estar presa. Não pense você que a morte vai te livrar do julgamento, porque ela vai estar presa. Então o que a palavra está dizendo? E a palavra é a verdade. E Jesus então fará isso. Julgará. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o trono que está reservado. Não há nada mais maravilhoso do que ouvir esse vídeo de Jesus. Concorda comigo? Amém ou não? Existe coisa melhor do que naquele dia, olhar sereno, amigo, amoroso de Jesus, dizer para você, acabou o teu sofrimento. Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o trono que lhe está reservado, o reino que lhe está reservado, desde que o mundo foi fundado. Mas também será a pior coisa do mundo, quando ele olhar com aquele olhar que a Bíblia diz, com um chão de fogo, aquele olhar
Veja se ele olha para cá com esse olhar de amor e virará para cá com um desjuízo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo os seus anos, e você quis ir para lá. Ninguém sabe esse dia. Tem alguém que sabe o que Deus vai lugar? Ninguém. Em Mateus 24, no verso 36, a gente vê assim, gente: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ninguém sabe. Aí o verso 42 diz assim para nós: vigiai, pois porque não sabeis a que hora do dia há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Depois o verso 43: mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Verso 44: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá a hora que ninguém, que vocês não pensam. Olha o que Jesus está dizendo aqui: vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Porque seria fácil se o, por exemplo, um dono da casa soubesse o dia que um ladrão resolveu roubar a sua casa, ele preparar e fechar a casa com melhores condições, com uma maior segurança, chamaria a polícia para ficar em frente da sua casa, que é hoje que o bandido, o ladrão vai vir. Se ele soubesse o dia, mas ele tem que estar sempre preparado, eu e você temos que estar sempre preparados. Na hora de deitar, todo mundo tem que fechar a casa direito, fechar as portas, botar as janelas, mas nos dias que a gente está vivendo, e sobretudo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus falou: vigiem, que vocês não sabem o dia nem a hora. Mas eu acho interessante que tem um texto que ele diz assim: mas, por exemplo, se você estiver olhando para o céu e vê que as nuvens estão escurecendo, você sabe que vai chover. Se as nuvens estiverem clarinhas, você sabe que está tudo bem. Mas se ela começar a escurecer e ficarem negras, é sinal de que vai chover. E ele disse: assim será a vida do Filho do Homem. Em outras palavras, existem sinais que eu vou mostrar para vocês que eu estou chegando. Eu não estou dizendo a vocês, disse Jesus, o dia nem a hora. O Pai colocou sobre o seu próprio poder, só Ele sabe o dia, a hora, ninguém mais sabe. Mas Ele vai deixar alguns sinais que antecederão a sua vinda. É assim como na vida física, por exemplo, você olha para o horizonte, o sol está de fora, o céu está azul, então vai dar um dia bonito, vai ter uma tarde bonita, possivelmente uma noite também. Mas quando você olha, o dia começa a enegrecer, a escurecer fora do hora, e aquilo é um sinal de que vai chover. Então Ele deixou alguns sinais para que eu e você estivéssemos atentos à sua volta. E é nesses sinais que vamos falar agora. E eu espero que vocês estejam profundamente interessados nisso, porque os perdidos não vão se interessar por isso. Você sabe por que uma pessoa ela não pode se converter por ela mesma, ela tem que ser tocada? Porque não existe um ser humano, nunca existiu, e nem nunca vai existir um ser humano que queira ser salvo. O pecado não permite. Quando alguém diz assim: eu quero ser salvo porque o Espírito Santo já tocou. Quando alguém decide, chora, vem ao altar, enfim, toma uma decisão por Cristo, ele disse: eu quis, não foi ele. O homem sem Cristo, Jesus falou assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar, não me der. Portanto, se essas coisas não te interessam, isso é normal no homem sem Cristo. O homem sem Cristo vai se interessar, às vezes até por negócio de igreja, festa, culto jovem, apenas, gospel, estrela do evangelho, pregador famoso, cantor famoso, até essas coisas empolgam. Assim como o Silvio Santos empolga alguns, Roberto Carlos a outro, Ivete Sangalo a outro. É pessoas que estão voltadas para as coisas. E esse é o estado natural do homem sem Cristo.
Que sinais teremos? Quais são os sinais? E eu queria que você visse comigo, e você ficar impressionado como esses sinais estão presentes aí, no Brasil e no mundo. Porque ele não voltará para o Brasil, ele voltará para o mundo. Quais são esses sinais? Primeiro, Jesus falou que quando ele estivesse para voltar, haveria fome e peste, doença. Olha Mateus 24, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mais da metade do planeta, hoje, no mundo, vive abaixo do nível de pobreza que poderia ser aceitável. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo de fome nesse momento. Aqui no Brasil, no Nordeste, ainda existem muitas pessoas cada vez mais passando fome. A miséria absoluta no interior da África, no Haiti. Jesus falou que essa fome não ia diminuir quando se aproximasse a sua volta. E isso não quer dizer, irmãos, que a gente deve cruzar os braços. Está todo mundo passando fome, porque Jesus está voltando. Não vamos fazer nada não, porque não dá medo. Não, nós não temos ordens de parar de trabalhar, de lutar. A gente tem que continuar fazendo, lutando, fazendo o melhor para as pessoas. Mas ele disse que quando a sua volta estivesse muito perto, um dos sinais seria a fome. Mas ele disse também que teria peste, doença. Olha aí o que a gente tem. Cada dia que passa aparece uma doença nova. Cada dia que passa alguma coisa terrível acontece. Você vai ao médico com alguns sintomas que pode ser chikungunya, que pode ser zika, que pode ser dengue. E o médico olha no teu rosto, dá uma olhada em você, balança a caneta, bota no canto da boca e diz assim: volta para casa e vem daqui a 5 dias para ver para que lado foi. E algumas vezes você volta e sabe o que ele vai dizer a você? Toma bastante água e descansa. Imagina se essas doenças fossem doenças que matariam de imediato. Estaria uma praga de morte no mundo, e sobretudo no Brasil. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer com essas pragas. O mesmo mosquito que chegou aqui com uma enfermidade, o mesmo mosquito acelerou isso aí, criou para ele mesmo autodefesa, anticorpos, ele gerou outras enfermidades. E enquanto tudo isso vai acontecendo, enquanto isso tudo vai acontecendo, pestes e cataclismas, o Brasil fica fazendo marcha para Satanás, como fez há pouco tempo, templos erguidos para demônios, para Satanás. Enquanto isso, o Brasil está batendo palma para a destruição da família, a partir do fato de que não é mais uma mulher e um homem. Qualquer pessoa que queira viver com pessoas do mesmo sexo, da mesma maneira como Deus sempre falou que é abominação, um homem deitar com outro homem, um homem deitar com um animal, uma mulher deitar com outro homem, uma mulher deitar com um animal, é abominação ao Senhor, e Ele jamais vai olhar isso com olhares de misericórdia, mas de juízo. E Ele está dizendo que isso é pecado, mas o Brasil cada vez mais embrenha sobre isso. E eu posso lhes garantir uma coisa: se Jesus vai demorar um pouquinho para voltar, eu não sei, uma coisa eu sei: o Brasil está debaixo da ira de Deus. Vocês ajudam que nada dá certo? Eu falei agora em cataclismos. Olha aí o que aconteceu em Mariana. Você sabia que existe pelo menos mais 3 barreiras daquele tamanho maior, ameaçando de descer e acabar com o estado de Minas todo? E alguns outros lugares adjacentes? São cataclismas acontecendo no Brasil. Você tem visto falar das grandes cataclismas, maremotos, terremotos, tsunamis invadindo o mundo inteiro? Ele disse: isso tudo vai acontecer quando estiver voltando. É impressionante quanto a cegueira espiritual não permite que o mundo veja. É interessante como a cegueira espiritual não deixa que o Brasil veja que ele está debaixo do mundo. Nada aqui dá certo. Tudo aqui, a política vai mal, a finança vai mal, a economia vai mal, a sociedade vai mal, a família vai mal, e pior, a igreja vai mal. Está cercado de gente iníqua fazendo parte da igreja, não há mais santidade, não há mais mover. A juventude evangélica do Brasil perdeu o brilho que tinha. O povo de Deus já não é mais o mesmo. Enquanto isso, Jesus disse: essas coisas não decidiriam minha volta. Pestes, doenças, toda espécie de doença acontecendo.
aparecendo no Brasil e no mundo. Todo lugar está vindo essas coisas, estão vindo essas coisas. Todo lugar cometido de guerra, de violência, de terríveis situações. Fome. Que coisa horrível. Fome. Quantos quilos de mantimento, toneladas, tem que ser mandado para Haiti? Tem um colega que vai agora para Haiti, um jovem pastor, um grupo, que estão levando toneladas de comida. Por um povo que ainda está acampado desde o terremoto, ainda está acampado em cabanas e passando fome. Jesus falou: quando eu estiver voltando, essas coisas vão aumentar. Estão aumentando as pestes. Alguns anos atrás, muitos anos, né? Quando apareceu o câncer, que ninguém sabia o que era, depois apareceu o AIDS, e agora estão aparecendo tantas outras enfermidades que graçam no Brasil e no mundo. Mas ele disse que seria um sinal da sua volta. O segundo sinal, ele falou das guerras, eu estou mencionando toda hora, que está em Mateus 24, 6, que ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Gente, nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais. E não tenho dúvida, nós estamos hoje à sombra de uma terceira guerra mundial. Todo mundo sabe. Não precisa ser muito esperto. É que muitas pessoas não leem, não se aproximam, não se aprofundam para conhecer. Mas existem hoje mísseis, bombas, apontadas para alguns países, que apertar o botão de um presidente fanático desse, como da Coreia do Norte, que está todo dia fazendo treinamento nuclear, para destruir tudo. Alguns botões, preste atenção, existe hoje poderio bélico nuclear apontados para alguns países que dariam conta da destruição do mundo, preste atenção nisso, em apenas 11 segundos, se fossem apertados esses botões. Antes do seminário, eu fiz faculdade de física e eu me aprofundei em física nuclear. E naquela época estava se descobrindo, vivendo-se, porque tinha passado alguns anos, tinha explodido a primeira bomba atômica, que era considerada a coisa mais letal, destrutiva, marcou milhares de pessoas em Nagasaki e Hiroshima. Mas no tempo que eu estava estudando, na década de 70 para 80, fazendo a primeira faculdade, era um garoto ainda, apareceu uma outra bomba chamada bomba H, assim como a bomba atômica, bomba A, bomba atômica, a bomba H é bomba de hidrogênio. Só para vocês terem uma ideia, a bomba atômica, ela explode por fissão nuclear. O que é isso? Um átomo de plutônio se junta com outro de plutônio, eles chamam uma fissão nuclear, e isso desprende uma energia atômica, uma radioatividade que é capaz de mover o mundo. E dependendo da quantidade, você viu destruir outros países. Era por fissão nuclear. É isso? Desculpe, é o contrário. É um ato, fissão nuclear, uma quantidade de plutônio ou de urânio, que é bombardeado por nêutrons lentos, e ele penetra nos reatores atômicos, e ele divide o átomo de plutônio, divide aquela massa, desprendendo energia absurda que gerou a bomba atômica. Isso é, em si, a bomba atômica é isso, é fissão nuclear, não é isso? De nêutrons que bombardeiam os átomos de plutônio, os átomos de urânio. No meu tempo, que eu estou tentando ter uma ideia, estavam acabando de descobrir a chamada bomba H, bomba de hidrogênio. Essa sim, agora sim, é o contrário, é por fusão. 2 átomos de hidrogênio se juntam para formar um átomo de hélio, dando uma energia incrível. Mas para você ter ideia, o poder da bomba de hidrogênio, ela nunca foi explodida até hoje. Só existe, teoricamente, mas não foi explodida. Sabe por quê? Porque para fazer a fusão nuclear, ela precisa de um calor igual ao do interior do Sol ou de uma bomba atômica. Então, para explodir uma bomba de hidrogênio, primeiro tem que explodir uma atômica, para criar o calor necessário para a fusão. Sabe o que isso quer dizer? Que a poderosa bomba atômica não passa de uma espoleta de um barbante de dinamite na bomba de hidrogênio. Isso, na década de 80,
Você imagina o poderio bélico hoje? Jesus falou: vocês ouvirão de guerras e rumores de guerra. E quando ele disse que as ruas serão como líquidos, lá no profeta Oséias, é porque eles se derreterão pelo calor. É possível que uma grande guerra nuclear se desencadeie por aí, produzindo toda essa tragédia mundial. Porque, e agora, existe uma outra bomba, chamada bomba de nêutrons. Sabe qual é o apelido dessa bomba? Ironicamente, bomba limpa. Por quê? Porque se alguém jogar uma bomba de nêutron aqui, ela vai destruir o estado do Rio todo, mas não vai destruir um prédio, só pessoas. Se passar aqui, morremos todos, sumimos todos, esse prédio fica intacto. Eles chamam isso de bomba limpa, porque só limpa. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, diz que está perto da minha vida. Isso é um sinal da volta de Jesus. O que mais? Falsos profetas. Você acha que existe hoje algum? Mateus 24:11. O que diz lá, minha gente? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Enganarão. Jesus chega a dizer que eles viriam, enganariam tanto que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Hoje a gente vê pessoas fazendo milagres. Quando você vê assim uma dessas seitas, que se chamam de evangélicas, mas são seitas, que pregam milagres só, você vê na televisão, algumas dessas pessoas realmente recebem milagres. Porque a Bíblia não diz que os falsos profetas não fariam milagre. A Bíblia diz que eles fariam. Jesus fala assim: verão falsos profetas que com sinais e prodígios, quer dizer, eles vão fazer, se possível fosse, enganariam os escolhidos. Então, pastor Cidade, como é que eu posso saber quem é falso profeta, quem é profeta verdadeiro, se acontece um milagre? Você hoje e eu não podemos colocar os olhos para examinar apenas o milagre, mas na fonte do milagre. Se a fonte do milagre fere a palavra de Deus, rejeita, pode ser o mais bonito que for, é falso profeta. Se o que está fazendo milagre não fala sobre a cruz de Cristo uma vez, sobre a salvação em Cristo, só fala de milagre, só fala de prosperidade, só fala de colocar papelzinho na fogueira, só fala de fazer uma conta dessas coisas por aí, e afasta o homem da verdadeira fé em Cristo, porque o maior milagre para Deus não é a cura de câncer, não é a cura de qualquer outra enfermidade, que quem é curado é maravilhoso, mas não vai ficar aqui para sempre. Você é curado por uma enfermidade, dá glória a Deus, daqui a 20 anos, você vai ter outro, vai morrer um dia. Portanto, isso não é para saber. O único milagre que é eterno chama-se salvação. Quando você abandona o mundo do pecado, das trocas, dos vícios, vem para Jesus, esse milagre é eterno. Sabe por que é eterno? Porque ele começa aqui e transcende a eternidade. E entra na eternidade. Se você for curado de uma doença grave, você é curado hoje, mas você pensa que está curado para viver para sempre aqui, que vai ficar para semente? Não. Você é curado, mas vai morrer um dia. Esses são milagres para fazer. Você sabe por que a pregação do Evangelho, o Evangelho é o maior milagre de todos? Porque custou a vida para o Salvador Jesus. Minha gente, Jesus não teve nenhuma dificuldade para fazer milagre. Não custou nada. Ele chegava para o céu, tocava a mão, o céu levantava. Ele chegou para Lázaro e gritou: sai para fora, ele saiu. Ele chegou no meio do mar, andou sobre as águas e tudo ficou legal. Ele mandou: acalma-te, aquieta-te, ficou tudo certo. Mas a minha salvação custou a vida dele. A nossa salvação custou a vida dele. Não há nada mais importante do que isso. Nada custou nada a Jesus. Ele fazia isso porque ele tem poder. Mas a nossa salvação, ele abriu mão da vida. O que é um falso profeta? Quem nega isso e fica pregando os benefícios para aqui e para agora. Vem para cá que você vai ter isso, vem para cá que você vai ter aquilo, vem para a seguinte que você vai ter isso outro. E quando abandona a fé em Cristo, o falso profeta faz milagres, mas em nome de Satanás. Porque os milagres de Cristo apontam para a cruz. Porque a Bíblia diz que lá na cruz é que ele carregou as nossas enfermidades, as nossas dores. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se o pregador aponta para a cruz, se o pregador aponta para a casa de Deus, então ele pode
pode fazer milagre em nome de Jesus, pode ser usado para isso. Mas se a glória vai ficar para ele, se o dinheiro vai ficar para ele, se ele abandona a pregação do Evangelho de Cristo como Salvador para pregar apenas essas coisas, então essa pregação é o que Jesus falou, virão os falsos profetas. E a gente nunca teve tantos no Brasil e no mundo, falsos profetas que com sinais e prodígios, se possível fosse, enganariam os próprios escolhidos. Sabe o que mais? Que ele falou que aconteceu nos últimos tempos? O esfriamento do amor. Olha o verso seguinte, desse capítulo 24, 11, verso 12. E por se multiplicar em iniquidade, o amor de muitos esfriará naquele dia. Você já notou como o amor esfriou? Como a vida está banal? Esse dia eu estava falando com um rapaz, estava no posto de gasolina, nem comprando gasolina, porque estava de bicicleta. Um bandido passou no posto de gasolina, parou o carro. O cara do posto não sabe, ficou nervoso, não sabia como botar gasolina naquele carro que o bandido tinha roubado. Ele foi e matou o rapaz da bicicleta. As pessoas matam crianças, a vida está banal. Um homem sai na rua, entra numa escola e mata 100 crianças de uma vez. Mata a opção de gente, a banalização da vida. Esse desamor, a gente vê isso muita gente na própria igreja. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriou. Você já notou? Eu não sei se vocês percebem, eu tenho percebido. A impressão que me dá, sabe, irmão, é que eu tenho a sensação muitas vezes que há uma força que a gente não vê. Uma força sobrenatural que está empurrando a gente uns contra os outros. Há uma força que a gente não vê, que está fazendo fofoca, fazendo que a gente fique alegre quando alguém está sofrendo, que a gente desdenhe do outro, que a gente tenha inveja dos outros, que a gente torce para alguma coisa na vida daquela pessoa não dá certo. É triste a gente saber esse estado de desamor na própria igreja, de desunião, de falta de unidade no corpo, onde cada um está pensando no seu próprio umbigo, está tudo certo, que se dane o mundo. Se eu e a minha casa, se eu na minha casa tiver comida para comer, se eu conseguir me dar bem, eu não estou querendo saber se o meu irmão está passando necessidade. Há um desamor enorme. Uma das evidências que a igreja estava cheia do Espírito Santo, em Atos 2, é que eles tinham tudo em comum. Ninguém passava fome. Mas o desamor, o país gasta bilhões para fazer uma Olimpíada, e não é capaz de matar a fome e nem pagar em dia o salário daqueles que vivem de salário de miséria às vezes. Jesus falou, vocês vão ver esfriar o amor quando chegar perto da minha volta, por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, por aumentar muito o pecado, o amor vai esfriar. Você vê esses escândalos que estão no Brasil aí, toda essa corrupção, Lava Jato, mas não sei o que mais, toda essa coisa. Você já percebeu? Aqueles homens, com aquela cara cínica, roubou 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão. Nunca pensou assim, cara, eu estou roubando de aposentado, sempre está morrer de fome, que não vai ter o que comer. E esse pessoal que roubou, deputados, senadores, tudo mais, eles são muito ricos, eles não precisam, eles fazem isso porque realmente não há amor no coração. Ninguém mais conhece esse sentimento chamado amor. Ninguém mais tem intenção de amar o próximo a ponto de falar de Jesus para ele. Eu estou aqui hoje pregando porque eu fui salvo quando jovem, porque alguém me amou tanto que me falou de Jesus para mim. Mas você tem parente, você tem amigo, você tem colega da escola, da faculdade, que você jamais falou. Você está tão ligando, você está tão tranquilo saber que ele não é crente ainda. Por se multiplicar a iniquidade de Jesus, o amor de muitos escolhidos. Mas ainda, uma outra evidência que ele falou, que seria sinal da sua volta, seria a busca pela paz. Em 1 Tessalonicenses 5, 3, 1 Tessalonicenses 5, verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: quando ouvires falar em paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Quando ouvires paz e segurança, então lhes virá repentina destruição. Nunca se falou tanto da necessidade de paz. A ONU está procurando encontrar um jeito de fazer a paz no mundo de qualquer maneira. Todo mundo fala de paz, buscando a paz. Quando ouvires falar em paz, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. E eu, na minha visão, pelo menos, o último sinal
é a pregação mundial do Evangelho. Esse é o sinal final, porque Jesus deixa a impressão que sim. Em Mateus 24,14, ele diz assim, Mateus 24,14, e esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Esse Evangelho do Reino não é que todos vão se converter. Esse Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todos os povos. Ninguém vai dizer que não ouviu, que então virá o fim. Por que eu acho que está perto? Que esse é um sinal da volta já de Jesus? Porque hoje existem satélites colocados fora do planeta Terra que estão virados para países onde não podia se ouvir o Evangelho. E de vez em quando, algum desses países fechados, da igreja perseguida, que mata as pessoas desligam as suas televisões ou rádio e dão de cara uma mensagem do Evangelho. Quer dizer que nunca na história o Evangelho se propagou tanto. Nós fazemos parte do movimento missionário pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país pior para o Evangelho do mundo. Não pensa você que esses povos do mundo muçulmano são terríveis também. Mas você quer conhecer um país, sequer para ter uma igreja, não tem. Meia dúzia de crentes cristãos que tem que se reunir assim, de qualquer forma. Mas hoje estão vivendo um trabalho com uma bola de gás. Ela é especial. As pessoas, cada Coreia do Sul, enchem aquela bola e colocam um versículo bíblico dentro. Uma vez por semana, sopra um vento da Coreia do Sul e vai para a Coreia do Norte. E essa bola tem que ser especial para aguentar. E ela é. Eu tenho uma lá em casa, que um coreano levou para mim. Então, na Coreia do Sul, eles soltam a bola, a gente está ajudando nesse projeto, e a bola vai até a Coreia do Norte. Chega lá, ela explode, cai no chão, e alguém acha o versículo dele. O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. As pessoas não estão podendo ir, mas o vento está indo. O vento do Espírito está levando a mensagem. Como nunca antes, o Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Minha gente, Jesus, quando veio ao mundo, ele não andou mais que 70 quilômetros da casa dele. Nunca teve condições para isso. E hoje o mundo inteiro. E Jesus falou, esse Evangelho é o reino. Será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos os povos. Essas duas palavras. Esse Evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A palavra grega é cosmos, em todo o cosmos. Em testemunha a todos os povos, etnia do grego, todos os grupos étnicos do mundo virão. E aí virá o fim. Esses são os sinais da sua vida. E eu queria responder, antes de terminar, com duas coisas, com dois itens, a pergunta: como é que devemos esperar a volta de Jesus? Primeiro, trabalhando enquanto é dia. Mateus 24:46. Mateus 24:46 diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bem-aventurado, Mateus 24:46, aquele quando o Senhor vier, o achar fazendo assim, trabalhando. Em outro lugar diz assim o Senhor Jesus: você deve trabalhar enquanto é dia, à noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Como é que você deve esperar a volta de Jesus? De braço cruzado esperando ele voltar? Os crentes de Tessalonicenses pensavam nisso. Paulo deu-nos uma bronca por carta. Porque quando Paulo escreveu a primeira carta, ele disse uma coisa sobre a volta de Jesus. Então os crentes de Tessalônica disseram o seguinte: bem, Jesus não voltar, para que trabalhar? Aí todo mundo abandonou o emprego, aí ficava de porta em porta pedindo comida. Você pode me dar um almoço hoje? Mas você não trabalha? Não, Jesus vai voltar, vai trabalhar para aqui, ele já vai voltar mesmo. Aí Paulo, com as palavras, escreve assim para eles: se vocês não querem trabalhar, também não comam. Trabalhem. Mas aqui é mais trabalhar no reino. A palavra fala de trabalhar no reino. Sabe como você deve esperar Jesus? Servindo, anunciando, chamando
teu amigo, falando para ele, servindo. Vocês sabem o que eu faria? Se soubesse que Jesus viria amanhã, se eu tivesse certeza, ele mandou avisar que vem amanhã. Você sabe o que eu faria hoje? O mesmo que estou fazendo agora. Exatamente a mesma coisa. Eu estaria pregando o Evangelho. Trabalhar em cada dia. Bem-aventurado aqueles que quando o Senhor vier encontrar fazendo isso. Você está servindo, irmão? Quando o Senhor voltar, ele vai te encontrar servindo, trabalhando. Ele vai poder mostrar suas mãos calejadas da sua fé, vidas salvas porque você levou a Cristo, a igreja promovendo a vida porque você está comprometido com o reino, ou você é só assistente de igreja. Um dos grandes problemas do Evangelho Gospel hoje é esse, criou assistentes. A gente vai onde tem uma estrela. Onde é que está legal hoje para lugar? Agora assistir alguma coisa. Essa tragédia da igreja do século XXI, essa maldição que tomou conta da igreja, a igreja é teatro, e se vai para assistir alguma coisa, e não servos que trabalham com o Senhor, vão para assistir algo que está acontecendo. A igreja é teatro, a igreja é agremiação, a gente vai ver os amigos, a gente vai ver um show legal, a gente vai ver gente que canta legal, e acabou-se com a igreja de servos. Eis-me aqui, envia-me aqui. Mas Jesus falou, bem-aventurado quando o Senhor voltar a encontrar fazendo assim. Você está voltando, esperando a volta de Jesus, então trabalhe. Trabalhe todo dia que a noite vai chegar. Aí nem eu e você poderemos fazer mais nada. Aí nesse dia nós vamos pendurar a nossa ferramenta e subir com ele para a glória. Trabalhe hoje, porque hoje é o dia central. E segundo, esperar com expectativa. Lá no livro de Filipenses, eu quero ler o verso capítulo 3, verso 20. Esperar com expectativa é outra maneira que está esperando. Primeiro, esperar trabalhando. Segundo, esperar com expectativa. Verso 20, olha como Paulo diz: mas nossa morada está nos céus, de onde aguardamos a bem-aventurada manifestação da glória de Deus. Esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: nossa morada está nos céus, de onde aguardamos. Esperar com expectativa. Sabe o que é esperar com expectativa? É esperar desejando que ele venha. Quando você está esperando um namorado, um noivo, você acaba de se arrumar, você fica na expectativa. Você está desejando que chegue a hora. Paulo diz: nós estamos aguardando com expectativa. Também diz isso, Tito, a volta do Salvador. Como é que você deve acordar? Trabalhando e mantendo na sua alma a expectativa. Aleluia. Mantendo no seu coração uma certeza de que você é forasteiro aqui. Quando você olhar para o mundo e ver tantas coisas acontecendo nesse mundo, você lembrar com expectativa do seu Senhor que virá, do noivo que virá buscar a noiva, e que eu e você somos a noiva que estará adornada com adornos de santidade para receber o noivo de volta. Não, irmãos, o noivo não virá buscar a prostituta da Babilônia. O noivo não virá buscar, ele virá buscar uma noiva imaculada. Ele não virá buscar uma prostituta que está flertando com outros deuses, que está flertando com o Deus mundo. Ele virá buscar a sua noiva, que está esperando com expectativa a sua vinda, a sua volta. As 10 virgens que esperavam com expectativa e mantiveram as suas lâmpadas com óleo acesas. É isso. É você olhar para o que está em volta e dizer: o meu Senhor está chegando. Né? É olhar para o pecado, olhar para as drogas no meio da juventude, olhar para as promiscuidades em volta de você e dizer: ora vem o Senhor Jesus. O Senhor está chegando. Meus irmãos, das duas, uma. Ou a gente crê nisso, toma decisão, ou isso na história de carochinha e nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Ou isso aqui é uma grande verdade, e para isso esteja atento que virá e não tardará.
E a Bíblia diz no capítulo 25, se ele chegar e encontrar você com as lâmpadas apagadas, será tarde demais. Portanto, hoje, quem você deve ser esperando Jesus? Alguém que trabalha enquanto é dia. Alguém que espera com expectativa. Alguém que sabe que ele virá. E aquele dia todo ele virá. Que nem a morte poderá salvar ninguém naquele dia. Todos haverão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas para os salvos, ouviremos: vinde bendito de meu Pai. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está certo que você está em Cristo? Você está certo que se morresse hoje estaria com o Senhor? Você está certo que já entrou pela porta estreita? Ou entrou pela porta da igreja, que geralmente é larga para entrar todo mundo, e a igreja recebe com carinho as pessoas, mas a porta da salvação é estreita, não tem a ver com batismo. Batismo é um ato de obediência, um complemento, mas ninguém é salvo porque se batizou. Você está certo que você está entrando, não só entrou pela porta estreita, mas está andando pelo caminho estreito, que conduz à vida, que a Bíblia diz: larga é o caminho que conduz à perdição. Você está entendendo que ser crente é renúncia? É abrir mão da prostituição, é abrir mão do mundo e do mundanismo que está em volta. Você já entendeu isso? E descobriu que você fez uma opção sua de andar pelo caminho estreito, que você não vai aceitar a sedução da Babilônia, que você renunciou isso tudo, porque você estava esperando a volta do seu noivo, e que você não abre mão de ser uma noiva imaculada, santificada, fiel ao noivo que virá, para te levar para as bodas do Cordeiro. E então, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 15, então finalmente estaremos para sempre com o Senhor. Você está esperando por esse dia, você está aguardando com expectativa, você está trabalhando enquanto a noite não chega, você sabe que ele virá, que nem a morte poupará ninguém, você sabe que ele vai separar os bodes das ovelhas, os salvos perdidos, você sabe, você vê essas coisas. Você já entregou de fato a sua vida de tal maneira que você hoje não é apenas um jovem da igreja, mas você é um discípulo de Jesus. É disso que estamos precisando. Eu acho que as nossas igrejas estão até cheias demais, e muitas dessas pessoas estão sem Cristo ainda. Por isso agora eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por dois tipos de pessoas aqui. Primeiro, aqueles que dizem assim: eu realmente preciso de um encontro com Jesus hoje. Eu preguei um encontro de adolescentes uma vez, muito longe daqui, no outro estado. Haveria, no sábado da tarde, deveria haver uns 400 adolescentes. Quando eu entrei no salão, tinha uma moça falando de mim, preparando para pregar, já tinha vindo louvor. E então, havia um barulho, eles brincando, conversando, tudo muito terrível. E a outra tentando manter silêncio, não conseguia, até que ela passou a palavra para mim. E eu tinha preparado um sermão para pregar. De repente o Espírito começou a falar comigo, eu fechei o meu esforço, guardei, eu fechei a Bíblia, e levantei uma outra e disse: ei, eu queria falar com vocês um minuto, podem fazer silêncio? Quando eles me viram na frente, foram parando, regalaram os olhos, ficaram todos quietos, ficaram olhando para mim, uns 400. E a pergunta que eu fiz em seguida foi essa: quantos de vocês aqui já são membros de uma igreja evangélica? E daqueles 400, pelo menos uns 360 levantaram a mão, dizendo que já tinham sido batizados. Uma igreja evangélica. Eu disse: e desses todos que foram batizados já, quantos de vocês têm certeza que se morressem vocês iriam para o céu da glória de Deus? E quando Jesus vier buscar a sua igreja, você é parte disso? Quantos? Pasme, apenas 3. Todos batizados, todos frequentando a igreja. Alguns deles levantavam o altar cantando, perdidos. Nossos altares no Brasil estão sendo frequentados por pessoas que falam de Jesus que não conhecem, que exaltam e louvam o Espírito Santo que jamais sentiram, que precisam urgentemente de uma conversão genuína. Esse é o tempo de fazer uma releitura do texto bíblico. É estreita a porta e apertada o caminho. E Deus não alargou essa porta para
para dar um jeitinho para o povo do século XXI, que é moderninho. Então, a primeira pena é para você ser eficaz, que você é salvo. E não há nenhuma dificuldade de você vir aqui no altar e orar por isso. E o segundo é aqueles que uma vez salvos da seu preciso consagrar minha vida. Para que quando o Senhor voltar, bem-aventurado aqueles quando Ele voltar, os seus céus, Ele encontrar fazendo assim. Eu quero estar fazendo assim, vivendo santamente, sendo discípulos, trabalhando na sua causa, me colocando à disposição da minha juventude, da minha igreja, do meu Deus, do meu pastor, da minha obra, do corpo de quem Ele está servindo. Então eu quero fazer um apelo de salvação, de conversão e de consagração. E quem quer que seja você, será bem-vindo nesse altar. Porque o Senhor diz a mim, todos nós, todos, os que estão cansados, os que estão cansados da velha vida, os que estão cansados de frequentar a igreja, mas não dá nenhuma relevância, que vive de retiro em retiro, que vai na igreja domingo, assiste o culto, vai para casa, e durante a semana está lá vendo pornografia, deu tanta coisa terrível pela televisão, pelo Face, por essas coisas todas. Você está cansado desse estilo de cristianismo, povo, frouxo, sem vida. É gente assim que ele vem, você está cansado. Está cansado de tentar fazer alguma coisa para Deus e não conseguir, porque de fato ainda não houve aquele momento de consagração genuína. Porque Deus não quer metade de nada, Senhor, Ele quer você tudo. Lembro que uma vez o pastor estava fazendo um apelo que queria entregar a sua vida para servir o Senhor. Ninguém levantava. Daqui a pouco veio andando pelo meio do corredor um homem sem as duas pernas. Veio sozinho, botou na frente, sem as duas pernas. Botaram aqui, botou a mão para cima, virou o pastor e disse assim: pastor, será que Deus aceita o homem pela metade? E Deus disse assim, e o pastor disse assim naquele moço: querido, Deus está pronto a aceitar o homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não está pronto a entregar, a receber o homem inteiro que se entrega pela metade. Deus está pronto a aceitar o homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não está pronto a receber um homem inteiro que se entrega pela metade. Se você quiser, você entrega tudo. Entrega tudo. Seus relacionamentos, sua vida, porque vale a pena. Ele virá. E bem-aventurado quando Ele vier te encontrar assim. Você quer orar comigo? Não sei se o nosso ministério pode me ajudar agora com a música abençoada. Enquanto o moço está aqui tocando, sempre o ministério que estava ungindo a gente aqui agora mesmo, pode nos ajudar. Enquanto isso, falo com você. Vai. Ele virá. Se você crê ou se você não crê, isso não vai alterar o fato de que Ele virá. A sua incredulidade não vai alterar o fato de que Ele virá. Isso é certo. É a coisa mais certa que Ele voltará. E o anjo disse assim dos apóstolos: do mesmo jeito que vocês viram Ele ir, Ele vai voltar. Com a mesma certeza que Ele foi, que Ele veio a primeira vez, Ele voltará. Como juiz, para separar. Se você precisa orar comigo por uma entrega de salvação, de conversão ou de consagração, porque você lembra desse texto, eu quero que ele quando volta me conta assim: eu sou a noiva, eu não sou parte da prostituta de Apocalipse, a meretriz, eu sou a noiva do Cordeiro. Eu vou estar preparada em dignidade, as filhas do Cordeiro. Então você sai do seu lugar calmamente e vem até aqui conversar com você. Eu quero orar com você. Por vocês todos, de dentro e para dentro. Senhor, aqui estou eu aguardando a tua volta. Como a noiva espera ansiosa para essa a volta do Senhor. Você pode vir, se você quer, se o Espírito está chamando você, não eu, você vem de Deus, eu quero ser parte da noiva, vamos
as doenças, a fome no mundo. Eu sei que quando você vê pela televisão, as notícias, você se entristece. Eu também me entristeço. Esse não foi o mundo que Deus criou, mas esse é o mundo que vivemos, desde que o homem caiu. Eu sei que você se entristece ao ver o homem exaltando Satanás. Eu sei que você se entristece. Mas quando se entristece, coloca no teu coração a certeza: o meu noivo virá. E que por a ordem desse caos, dias virão, aleluia, e que a guerra passará. Ele reinará por um período de 1000 anos. Dias virão e com que converteremos nossas espadas em arados. Mas estamos sob ameaça de juízo. Na Bíblia, cidades após cidades foram destruídas pelo fogo do juízo. Nínive, Sodoma, Gomorra, tantas outras. Sabe por quê? Porque não há nenhuma nação na história, guarde isso, em toda a história da humanidade, que tenha agasalhado tanto tipo de pecado no casal do nosso mundo e tenha escapado do juízo de Deus. Não há na história nenhuma nação que tenha agasalhado todo esse pecado e tenha escapado do juízo de Deus. Que espécie de igreja precisa ser nessa hora? Trabalhe com o teu filho. Seja uma bênção na vida de alguém. Com os seus atos, com as suas palavras, com a sua santidade, com a beleza do seu caráter. Você que é casado, solteiro, noivo, você sabe que algumas pessoas que vierem te cortejar, você vai dizer: não, você é comprometido. Vocês também são comprometidos. O mundo vai te cortejar. O mundo vai tentar flertar com você. O mundo vai tentar considerar você para lá. E eu sei que uma noiva nunca diga: quem tem que oferecer enquanto uma noiva não está? Nenhuma noiva digna para isso. Portanto, nunca diga para o mundo: quem tem que fazer um negocinho aqui quando você não volta, não. Você é noivo do Cordeiro, não é a meretriz de Apocalipse. Você está aguardando a volta do seu Senhor, do seu noivo. Para então, no dia das bodas do Cordeiro, você estará com ele para sempre. Você não ouvirá aquela palavra: afastaram de mim, maldito. Você ouvirá: benditos meu Pai. Você está aqui no altar, isso que importa. O Espírito Santo falou a você. E você veio. E eu empunho minhas mãos. Pai, derrama agora óleo fresco. Aleluia. Vida nessas vidas. Espírito Santo, cai agora sobre essas vidas a unção do Senhor. O fogo do alto queime o nosso pecado agora. Porque estamos aqui em atitudes de quebrantamento e de arrependimento. Aleluia. Senhor da barra. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, me perdoa. Porque como noiva do Senhor não estou te esperando com dignidade como devia. Veste-me com vestimentas de noiva, não da meretriz do Apocalipse. Veste-me com vestimenta de justiça, com vestimenta de santidade, vestimenta de santidade. Veste-me para a tua glória, nos meus relacionamentos, na minha vida, no meu comportamento, nas minhas ações e reações. Oh, me ajuda a esperar o Senhor trabalhando em qualquer dia, porque o Senhor virá e não tardará. E eu estou esperando com expectativa a volta do Senhor. Eu abençoo essas vidas aqui. Aleluia! Eu abençoo moços e moças, homens e mulheres. E eu agora, na autoridade no nome de Jesus, eu me visto com as vestes nupciais.
por vocês em nome de Jesus. E deixo com vocês a paz do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor no coração. Dê um abraço aí a alguém e diga: não esqueça que você é a noiva do filho do rei, do príncipe. Não esqueça. Você acabou de cantar, vai ser na eternidade. Vai acabar toda dor, toda tristeza, não haverá pecado, não haverá disse-me-disse, não haverá fofoca, não haverá divisão. Mas para que isso aconteça na minha, sua vida, como foi pregado, você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão. Ainda temos uma trajetória para poder seguir até o final do dia, tem muita coisa. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Vamos orar. Deixa sua mão em direção ao pastor Cidade. Eu pedi a Deus para continuar abençoando a vida desse homem, seu ministério, abençoando sua família. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida desse pastor, Pai. Nosso pastor Cidade está sempre conosco, sempre solícito, meu Pai. Que o Senhor possa continuar dando graça a ele, Pai. Ele sabe que na força dele ele não consegue dar um passo, por isso que eu creio que ele depende de Ti, ele se entrega para Ti e deixa, Senhor, o Senhor usá-lo conforme a Tua vontade. Deus, abençoa o ministério dele, sua família, Senhor, abençoa os membros, ó Deus, do Teu servo, Pai, que está sob a responsabilidade dele. Que o Senhor possa continuar dando discernimento, sabedoria, luz da Tua palavra, para que ele possa ministrar no meio da Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda, Senhor, que possa ser um dia abençoado para ele nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Tem mais algum recado, Alisson? Recado, Fabiano, tem recado? Obrigado. Então fala dois. A gente já está terminando, querido. Em nome de Jesus. Fala pessoal do futebol aí, que dormiu na pregação. O pessoal do futebol que dormiu na pregação, sabe que a noite não tem, beleza? Eu vi, não sou certo, então está fechado. A gente combinou com vocês, vamos agora com honestidade. Beleza? Como dormiram aí, eu não vou ficar chamando a atenção porque só tem gente quase da minha idade. Beleza? As pessoas que não aguentaram, que não tem moral na carcaça, não tem moral para jogar futebol 3 horas da manhã. A gente ficou até 3, foi 3h30. Acordamos 6, que acabou a água, e estamos aqui acordados.
Agora, rapaziada, conto com a ajuda de vocês aí. O almoço está 1 hora, Deus abençoe a vida de vocês e Deus continue abençoando. Tem alguém que falou alguma coisa aí? Tem? O negócio está na corneta, a corneta vai tocar, por favor, obediência. A gente vai parar para orar, beleza? No momento vocês vão escutar a corneta tocando, se juntem, orem como vocês vão se estiver sozinhos. E Deus abençoe a vida de vocês. Tem? Quem quiser orar na parte da tarde, a capela vai estar aberta. Pode ir em direção ao refeitório já, meio de meia já. O bicho está pegando. Está frio, mestre. Olha, o pessoal do louvor, pode abaixar agora, por favor, Zé Carlos. Abaixa o PA. O retorno pode deixar de executar. O retorno da chuva. O pessoal do louvor, por aqui, por gentileza, o pessoal que está na escala, que eu botei aqui, por gentileza, já vem logo para testar os microfones. Não enrole. Venha. 4 microfones aqui. Nem lembro que música é. Som. Não me ouvirei, tomarei por todo lado e realizarão as minhas não tem entrada aqui pra mim, não tem caixa. Ô Zé Carlos, dá uma olhada aí como é que vai ficar o som, se vai ficar muito alto. A gente vai passar uma música aqui, e se vai ficar muito alto aí. Tem poucas pessoas, não quero que fique muito alto não. Beleza? Vamos lá? Para isso mesmo. Vambora? Todo mundo só luz. Canta aí pra escutar. Vai. Quando sai presa, ora. Deus não
nome tem poder para libertar. Não há nada e ninguém que possa resistir ao poder do nome Jesus. Ao poder do nome. Manda Jesus para nós. Fechado? Vamos começar? Vamos colocar de pé em nome de Jesus para dar início à nossa reunião, retiro. Amém? Queria chamar aqui, cadê a Dalila? Dalila? Vem cá orar para iniciar, por gentileza.